Olá, caros colegas de turma. Estou aqui para apresentar o meu trabalho referente à avaliação de conclusão da disciplina Problemáticas de Educação Física. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, gostaria de iniciar minha fala relatando que eu tentei resumir ao máximo tudo que foi estudado durante todas essas semanas, onde nós pudemos ver as diversas problemáticas encontradas dentro da educação física escolar e tentei ao máximo trazer também para os aprendizados do conteúdo dessa disciplina para dentro da minha realidade enquanto professora. E para iniciar, nós vamos dar um foco aqui nesse centro do meu mapa mental, onde eu trago as problemáticas da educação física por semana, tá? Então, durante 7 semanas, nós tivemos vários textos para serem lidos, relidos, para fazermos reflexões sobre nossa prática docente. E dentro desses textos, a gente consegue observar as várias experiências que a gente vivencia dentro do nosso dia a dia enquanto professor, enquanto professora, né? Então, na primeira semana, nós tivemos a leitura de um texto que falava sobre o rolar bola, tá? Então, a primeira problemática estudada dentro dos conteúdos foi a problemática do rolar bola e a renovação pedagógica, tá? Então, quando eu falo do rolar bola e da renovação pedagógica, eu preciso falar também da atuação docente. Então, atuação docente, nós percebemos, na realidade da educação física escolar, que alguns professores utilizam práticas tradicionais, outros praticam o abandono ao trabalho docente e outros buscam uma prática inovadora, né? Então nós precisamos pensar nesses 3 pontos. A primeira, que é a prática tradicional, ela é uma prática esportivista. E essa prática esportivista, ela esteve presente dentro da educação física escolar nos anos de 1970, 80 e 90. Porém, a gente percebe que essa prática ela ainda perpetua em desenvolvimento em algumas aulas de alguns professores, ainda na nossa atualidade. Então, essa prática esportivista, ela visa justamente o rendimento e a competição, né? Fazendo com que alguns alunos eles sejam excluídos das aulas de educação física e, consequentemente, se sintam inferiorizados. E a gente vai ver o link que tem essa questão de esportivar, as práticas da educação física escolar dentro de outros textos que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, além disso, certo? Nós percebemos que o esporte, quando ele é visto na nossa atuação docente como uma prática tradicional, voltada para o rendimento e a competição, nós observamos o esporte na escola, aqueles
esporte que ele vai à escola, né? Na escola. E não um esporte da escola. Então nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva onde o esporte ele é um dos conteúdos da educação física escolar. Tem o seu valor. Também podemos trabalhar temas transversais dentro do esporte. Porém, nós percebemos que para isso acontecer, nós precisamos entender que o esporte ele precisa ser da escola e não na escola, né? E aí essa prática tradicional vai contra as práticas inovadoras. E para além dessa prática tradicional, na nossa atuação docente, nós temos o abandono do trabalho docente. Então, o abandono do trabalho docente está relacionado ao desinvestimento pedagógico. E aí é quando acontece o rolar bola, né? Esse desinvestimento pedagógico, ele traz o abandono da tarefa de ensinar. Então, ele desvincula o meu papel do papel docente. O meu papel enquanto professor de educação física, professora de educação física da escola. Então, acaba que os alunos, eles acham que a educação física é lazer. Não entendem a importância da educação física para a formação daquele aluno enquanto cidadão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Para mim, enquanto uma opinião pessoal, o abandono do trabalho docente é ainda mais negativo do que a prática tradicional. Porque dentro do abandono docente, do trabalho docente, né, dentro do abandono do trabalho docente, nós percebemos também essa exclusão que a gente encontra nas práticas tradicionais. Por quê? Dentro desse rolar bola, os alunos que são mais habilidosos, que têm um papel de superioridade com relação aos outros, eles se sobressaem. Então, muitos dos alunos que não têm tantas habilidades ou que não têm tanta afinidade com a prática corporal, eles acabam não querendo participar e desestimulando ainda mais esses alunos para a não participação das aulas de educação física. Além disso, perde-se o sentido de ensinar. A educação física, ela tem um papel importante, um papel formador, um papel de reflexão. Então, nossa prática docente, ela precisa ter e fazer sentido e significado para os nossos alunos. Quando a gente rola a bola, o desinteresse pela educação física e pelos conteúdos de educação física começam em mim enquanto professor, enquanto professora. E isso passa para os nossos alunos. Então, nós precisamos primeiro entender o que é a educação física. O que entendemos por educação física? A educação física ela tem um papel importante. Mas se culturalmente nós continuarmos fazendo da educação física qualquer coisa dentro da escola, jamais a educação física terá o seu real significado para esses alunos. E o quanto irá faltar na formação desses alunos quando a gente não traz para esses alunos sentido, significado, não traz para esses alunos uma reflexão sobre a prática,
não traz para esses alunos uma experiência nova. Então, nós somos constituídos de experiência. Tudo aquilo que me afeta vai me transformar. Então, se eu não trago nada para que isso aconteça, apenas entrego a bola aos meus alunos, nada dessas transformações elas irão acontecer. Então, a atuação do professor, ele é importantíssimo para a gente eliminar essa prática de rolar a bola dentro das escolas. E aí, como é que eu me relaciono com esse componente curricular dentro das minhas aulas? Então, são pontos importantes que a gente precisa pensar, tá? Em contraponto com as práticas tradicionais e o abandono do trabalho docente, nós temos a prática inovadora, que é a renovação de como enxergar a educação física, né? Então, a educação física, hoje, ela é um componente curricular, assim como todas as outras disciplinas dentro da grade curricular da escola. Então, é assim que nós precisamos enxergar hoje a educação física. Trazer dentro dessa renovação uma reflexibilidade. Pensar o fazer. Nós precisamos pensar o que a gente está fazendo. Não fazer por fazer. E sim entender o porquê a gente está fazendo aquela prática, aquele movimento corporal, né? E essas práticas inovadoras, ela traz o produto de uma complexa configuração do micro e do macro das questões sociais, tá? Como assim? Mais à frente a gente vai ver, quando a gente entender que todos os textos que a gente leu, eles se interligam. Então, quando eu falo da minha prática docente, eu também estou falando do desinteresse dos alunos, também estou falando de como aquela sociedade culturalmente entende a educação física. Vou entender também o papel importante que o esporte tem, mas que não está relacionado o esporte à esportivização. O esporte precisa ser visto como um conteúdo, assim como os outros conteúdos ainda existentes dentro da educação física escolar, e não apenas este conteúdo, né? Então, passando para a segunda semana, nós temos justamente o ponto que vai se interligar com o texto da primeira semana, que é ensinar a fazer e ensinar sobre fazer. Essa ambiguidade, esse duplo caráter, né, que nós temos dentro da educação física, ela precisa ser bem vista, certo? Por quê? A educação física, ela é um componente curricular que tematiza a cultura corporal de movimento. Então, nós não podemos ver a educação física apenas como prática e nem muito menos como apenas teoria. Quando a educação física passa pelas transformações, nós observamos várias mudanças dentro da escola e muitas escolas passaram a fazer a parte teórica da educação física, do conteúdo da educação física, dentro dessa grade curricular, e a prática no contraturno. E isso é inadmissível. Nós precisamos entender que a educação física, ela é teórico-prática. Essa questão de levar a prática para o contraturno também está ligado a um outro texto que a gente vai ver mais à frente, que é a não participação dos alunos nas aulas de educação física, por diversos fatores. Alunos que trabalham, alunos desmotivados, alunos que moram longe da escola,
né? Então isso é um ponto que a gente vai discutir um pouco mais à frente em um outro texto, tá? Então, como eu já falei, tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina e aprende, porque nós somos mediadores do conhecimento, assim como nós ensinamos, nós também aprendemos muito dentro da nossa prática docente. Então, esse processo de ensino-aprendizagem precisa fazer sentido e ter significado, tanto para nós, quanto docentes, quanto para os nossos alunos que estão formando-se enquanto cidadão, certo? Então, nós precisamos incluir os conteúdos da educação física, todos eles, e não apenas alguns. Então, a BNCC vem falar que a Base Comum Curricular Nacional, curricular, vem trazer para nós justamente os conteúdos que precisam ser trabalhados, né? Então, a gente vai observar que as leis mostram também que os conteúdos a serem trabalhados não estão voltados apenas para o esporte. E a educação física, respondendo a essa pergunta do meu mapa mental, não é só teoria. Então, a educação física, ela é teórico-prática. E aí nós precisamos entender esse processo. Além disso, nós também temos que entender essa crítica à atuação recreativa. Culturalmente, muitos alunos falam que a melhor disciplina para eles é a educação física. Enquanto você vai perguntar o porquê, eles relatam que é porque vai para a quadra, porque vai jogar bola, porque vai fazer o que quiser, que vai ter um momento de lazer. Então, a gente, nesse momento e nessa fala dos nossos alunos, a gente percebe essa cultura que foi criada de que a educação física tem a sua atuação recreativa. E o quanto é difícil a gente remar contra a maré quando a gente quer mostrar para os nossos alunos que a educação física não tem essa atuação recreativa. Então, por isso que a gente correlaciona o primeiro texto ao segundo, né? Quando a gente vai falar das dificuldades dos professores que trazem essa prática inovadora. Essa renovação, ela transforma. Todo mundo já sabe disso. Mas nós passamos por vários processos, várias dificuldades para poder chegar ao entendimento dos nossos alunos sobre o real significado da educação física, certo? Na nossa terceira semana, nós falamos sobre a educação física enquanto componente curricular da educação básica. Então, a educação física, há algum tempo já, ela é um componente obrigatório e não podemos dispensar aulas para os nossos alunos. Então, as leis regem a disciplina. Citei algumas aqui, né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base, a BNCC, que é o nosso currículo, que fala dos conteúdos de educação física, né? Ginástica, dança, lutas. Fala também do próprio esporte, dos jogos e brincadeiras, dos esportes de aventura, né? Nossos currículos e as habilidades que a gente precisa trabalhar dentro desses conteúdos e os temas transversais tão importantes, né? Mas essas leis, elas regem a educação física. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Que as dispensas de aula hoje são para um público mínimo. E algumas pessoas se prevalecem dessas leis para não participarem
das aulas de educação física. Na minha prática, eu só observo essa dispensa dentro da EJA. No ensino fundamental e médio, todos eles são obrigados, é obrigatório, dentro do currículo, ter as aulas de educação física e aulas teórico-práticas, que foi isso que a gente citou no texto da nossa segunda semana. Já o texto da quarta semana fala sobre os afastamentos e as indisciplinas dos alunos nas aulas de educação física. Então, esses afastamentos nós vamos observar dentro de vários vieses, né? O afastamento ele acontece pelo não envolvimento do aluno. Então, esse não envolvimento ele acontece a partir de quê? Da desmotivação. E aí essa desmotivação tem vários motivos. E um deles é a repetição de conteúdo, principalmente para os alunos do ensino médio. A falta de estrutura da escola também é um ponto de desmotivação, né? E de não envolvimento dos alunos dentro das aulas de educação física. Nós temos também o não comparecimento, né? Então, o não comparecimento está envolvido tanto ao não envolvimento, quando a gente fala de alunos com jornadas de trabalho, nós falamos do não envolvimento e do não comparecimento. Porque as leis, né, que falam o texto anterior garantem a esses alunos que eles não precisam comparecer às aulas de educação física. Principalmente o EJA, que é no contraturno, enfim, eu observo muito isso no EJA. Então, eles estão ancorados pela lei. E além de estar ancorados pela lei, dificulta ainda mais esse processo de interesse pelas aulas de educação física, porque as aulas são no contraturno. No ensino médio, nós observamos mais essa questão do afastamento, né? Que está relacionado ao não envolvimento e ao não comparecimento. Já no ensino fundamental, nós observamos mais a questão da indisciplina, né? No desenvolvimento das nossas aulas. Então, turmas numerosas, então minhas turmas têm todas elas mais de 40 alunos. Então, poder realizar uma aula de qualidade com 40 alunos é bem complicado. Além disso, a falta de estrutura também corrobora com essa indisciplina dos alunos. Então, na minha realidade, por exemplo, para eu ir fazer uma aula expositiva com data show, fazer uma aula prática, a quadra é distantíssima das salas de aula. Para eu ter um data show, falta fiação, falta uma extensão, então falta o básico. Então os alunos eles acabam percebendo que essa estrutura acaba afetando a aula, inevitavelmente. Apesar de eu fazer muitos esforços para que as coisas aconteçam da forma como eu planejo, mas tem coisas que passam da minha alçada, né? Questão estrutural, certo? Na quinta semana, nós vamos falar da inquietação do tratamento do esporte. Então, o esporte, ele é muito importante, é um conteúdo, como eu já falei anteriormente, é um conteúdo muito importante dentro da educação física escolar, certo? Porém, além dele ser muito importante, nós precisamos saber como ensinar. Então, o esporte, ele é importante e nós devemos saber como ensinar. Por que ensinar, para que ensinar, o que ensinar e como ensinar. Porque o esporte ele é um elemento cultural, da cultura corporal do movimento, tá? Então, nós precisamos conhecer o esporte, experimentar o esporte, propor o esporte. E esportes, precisamos fazer tudo isso com esportes já conhecidos, já amados, né, culturalmente,
pela nossa população, pela aquela população, aquela comunidade que nós estamos, sim, mas também mostrar outros esportes, vivenciar outros esportes, conhecer outros esportes, experimentar outros esportes. E essas aulas sobre o conteúdo do esporte, eles precisa haver debates sobre o conteúdo ministrado, reflexão e questionamentos sobre o conteúdo ministrado. Precisa que esse elemento cultural, elemento da cultura corporal do movimento, que é o conteúdo do esporte, traga sentido e significado para esses alunos. Além disso, o esporte ele precisa trazer temas transversais. E esses temas transversais sobrecai no texto da nossa sexta semana, que são as questões de gênero. Então, dentro do esporte, nós conseguimos falar sobre as questões de gênero, que é um tema transversal, muito importante. Então, nós temos que saber, a partir desses temas transversais, realizar uma transformação pedagógico-didática, certo? E essas questões de gênero, elas precisam trazer dentro das nossas aulas um enfrentamento de dilemas, como viste a formação política desses alunos. Trazer a questão da equidade de gêneros. Então, aquele trabalho que a gente fez foi importantíssimo. Por quê? Trouxe para nós, vídeos importantes para a gente fazer uma reflexão, olha aqui, reflexão, tá? Sobre a temática do gênero, Então, essa equidade de gênero precisa ser uma construção da cultura dos corpos, Além disso, nós precisamos falar das aulas mistas e separadas. Na minha realidade, eu não tenho mais aulas separadas. Esse é um ponto muito importante. As minhas aulas são todas aulas mistas. E dentro dessas aulas mistas, nós precisamos falar sobre gênero, sobre sexo, sobre orientação sexual. Porque nós estamos formando cidadãos, Então é importante nós falarmos sobre isso, tá? E por último, nós temos a Pedagogia do Oprimido, um dos livros mais lidos mundialmente pelas pessoas que trabalham com a pedagogia, com a educação. Então, a Pedagogia do Oprimido é um livro do Paulo Freire, e aí eu trago uma fala do Paulo Freire dentro desse livro, que é fundamental a construção de novas práticas que identifiquem e explorem o que realmente é importante e essencial na aprendizagem dos alunos, tá? Ele vem criticar a concepção bancária, que é onde o professor ensina e o aluno aprende. Então, Paulo Freire vê que não é assim que a gente educa e que a gente precisa realizar uma educação onde a gente tanto aprende quanto ensina. Libertar os nossos alunos dessa opressão. Então, ele traz justamente essa contraposição problematizadora e libertadora da educação. Então, Paulo Freire, dentro da Pedagogia do Oprimido, ele vem falar justamente sobre libertar a partir da educação. Então, Paulo Freire, ele escreveu esse livro em um contexto de ditadura militar, e ele fala muito da sua realidade, enquanto professor, primeiro em Pernambuco, depois no Rio Grande do Norte, e ele vem falar que nós tanto aprendemos quanto ensinamos, e quando nós aprendemos e ensinamos, nós libertamos os oprimidos. Então, a Pedagogia do Oprimido, ele vem justamente linkar e relacionar tudo o que a gente falou aqui. Todos os textos que a gente viu durante essas 7 semanas, eles são linkados uns aos outros. Essas problemáticas da educação física, elas se conversam. E nós precisamos refletir sobre o todo, sobre essas várias problemáticas que estão relacionadas e correlacionadas umas às outras. Queria agradecer pela participação
de quem está me escutando até esse momento.